Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma gravação, na verdade, continuação do decreto 9372, né, da FITO. Então vamos lá, concurso aí que muita gente está na expectativa, né? Muita gente querendo aí passar aí na FITO Osasco, certo? E é importante conhecer aí as questões da legislação da instituição, né? Importantíssimo para você poder aí ir bem, porque isso faz toda a diferença. E nós paramos no artigo 23 e vamos falar aqui da comissão de licitações, tá? Artigo 24. E aí eu sempre chamo a atenção, gente, ó, quando tem números, né, as bancas gostam de perguntar. Então, as licitações realizadas pela FITO serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 membros, tá? Então, no seu resumo, já anota aí 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes ao quadro permanente. Então, são 2 membros, sendo que 2 são do quadro permanente. Artigo 25. A comissão de licitações compete atuar em quaisquer processos de licitações pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações realizadas pela FITO e praticar atos a ela competentes nos termos da legislação específica. O que acontece, gente? A FITO, né, é uma fundação. Portanto, ela tem que seguir os trâmites da administração pública, ou seja, tem que fazer o processo de licitação. Ela não tem autonomia, né? Não é que não tem autonomia. Autonomia ela tem, mas ela não pode não seguir os trâmites das licitações. Então, vai fazer uma obra? Tem que fazer licitação. Vai comprar um material, um equipamento? Tem que fazer licitação. Certo? Tem que seguir a lei 8666, que é a lei que fala das licitações. Mas o importante aqui é você saber a composição da comissão, né? 3 membros, 2 servidores qualificados, tá? Os membros responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, né? Parágrafo 1. Salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Então, quando você participa disso, obviamente, né, envolve dinheiro, envolve responsabilidades, e aí, se você fizer algo de errado, você responde, né, a não ser que você, como diz aqui, tenha discordado e tenha registrado em ata. Parágrafo 2. A investidura dos membros não excederá 1 ano, vedada a recondução da totalidade de seu mesmo para a mesma comissão no período subsequente. Então, não pode exceder 1 ano e não pode reconduzir a totalidade, né? Então, tem que ser sempre ali uma alternância. 3. Sempre que entender necessário em razão de peculiaridades técnicas, o presidente da FITO designará servidor para atuar como membro especial, né? Às vezes tem alguém que tem mais experiência ali nesse sentido. Artigo 26. A presidência da FITO encaminhará a aprovação do Conselho Diretor o regimento da Comissão de Licitações. Capítulo 9 da Diretoria Geral de Ensino. Então, ó, composição aqui no artigo 27 da Diretoria Geral de Ensino. E compõe-se, não a composição, a estrutura, né, orgânica ali, estrutura da FITO. Então, da Diretoria Geral. Seguintes unidades. Inciso 1, Biblioteca. 2, Diretoria de Educação Básica, composta por Diretoria Adjunta de Educação Básica 1, aí A1, Secretaria, Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e Corpo Docente. Diretoria Adjunta de Educação Básica 2, Secretaria, Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e Corpo Docente, né? Aqui é B1, B2, B3, B4. São as nomenclaturas. Diretoria Adjunta do Conservatório de Música e Dança Vila Lobos, aí Secretaria, Coordenação Pedagógica de Artes Cênicas, Coordenação Pedagógica da área de música e Corpo Docente. Tem uma estrutura básica aqui que vocês perceberam, né? Sempre a secretaria, né?
coordenação pedagógica, orientação educacional e corpo docente. Aqui tem uma diferença no conservatório que tem as duas áreas, né? Música e artes cênicas. E tem a direção de educação superior composta por A, pesquisa acadêmica, equipe de produção artística e diretoria de educação superior com aí C1, secretaria, coordenação de curso de área de cênicas, coordenação de área de música e corpo docente, né? Aqui no campo da educação superior. Diretoria de educação superior com secretaria, coordenação de curso de contabilidade, coordenação de curso de economia e curso docente. Então você vê que a FITO ela é bem abrangente. Ela vai desde a educação básica até a educação superior. E aí, diretoria de educação superior 3, né? Aqui falamos do curso de economia, aqui dos cursos de produção, de artes, né? Pela descrição aqui. E agora, secretaria, coordenação de curso de administração, coordenação de curso de computação, ó, E2, E3. Isso você não precisa, só para você ter em mente os cursos que tem, né? Administração, computação, jornalismo, publicidade e propaganda, engenharia elétrica e o corpo docente. E tem também aqui o item 5, a universidade aberta da terceira idade, com coordenação e corpo docente, e as 6 outras unidades a serem criadas. Viram como é amplo? A FITO tem aí um atendimento bastante amplo, inclusive com a Universidade da Terceira Idade, que é um projeto voltado, né, para as pessoas idosas, né, para incluí-las, cursos e tal. A Diretoria Geral de Ensino cabe, inciso 1, planejar, controlar e avaliar as atividades afetas à FITO. 2, propor ao Conselho Diretor, por meio da presidência, os programas de ensino e pesquisa universitária. 3, propor ao Conselho Diretor, por meio do presidente, a criação de novos cursos. 4, manifestar sobre a criação de novos cursos. 5, propor diretrizes para fixação de calendário escolar das unidades de ensino. 6, manifestar a respeito dos regimentos da unidade encaminhados ao presidente para aprovação do conselho diretor. Estou lembrando aqui de uma pergunta que surgiu aí no canal sobre a FITO. A FITO, eu vou trabalhar na Prefeitura de Osasco ou vou trabalhar na FITO? Primeiro, a FITO ela é ligada, ela é uma fundação da Prefeitura de Osasco. Porém, o seu vínculo de emprego será com a FITO, né? O seu cargo público será com a FITO, que é uma fundação. Então, como nós estamos vendo, a FITO tem autonomia. Olha aqui, ó, ela pode aí tomar uma série de decisões independentes, né? Ou seja, ela tem autonomia, né? Ela recebe recursos da prefeitura, mas ela tem autonomia administrativa, financeira para realizar as suas decisões. 7, acompanhar, avaliar e propor alterações no plano de carreira do pessoal de ensino, tá vendo? 8, orientar as unidades de ensino na elaboração de suas propostas pedagógicas e orçamentárias. Então, autonomia pedagógica, autonomia financeira. 9, diagnosticar permanentemente as necessidades de aperfeiçoamento e do pessoal docente de apoio ao ensino e propiciar a execução do treinamento adequado. 10, fazer prevalecer as necessidades e objetivos do ensino na determinação das especificações relativas à construção, ao equipamento e ao mobiliário. 11, assegurar a elaboração de programas educacionais e supervisionar sua educação. 12, coordenar e promover o intercâmbio com outras entidades visando a atualização e ao aprimoramento da área educacional. 13, coordenar ou promover a participação da Fundação em simpósios, congressos, seminários, visando difusão, aperfeiçoamento, intercâmbio de experiências. 14, elaborar o projeto de curso aprovado pelo Conselho Diretor e providenciar a aprovação pelo Conselho Estadual, executar as atividades correlatas à área. Capítulo 10, né, das competências comuns do diretor administrativo e do diretor geral. Então, o que eu quero mostrar para vocês,
a gente está fazendo aqui a leitura da lei, comentando, e é importante que você tenha essa visão geral. Vocês viram lá? Porque se cai qualquer pergunta, você tem que pensar assim: a FITO tem autonomia administrativa, financeira, pedagógica, tá? Para você já ter isso como base. Eu sempre falo para os alunos: não decore a lei, não decore. Entenda o princípio, o DNA da lei, a sua estrutura, para que você possa, na hora que você lê uma pergunta, é importante sim a leitura da lei, porque apareceu alguma pergunta, a sua memória, né, vai ser ativada para aquilo que você leu. É importante fazer anotações? Sim, fazer anotações com a caneta, tá? Muita gente faz hoje anotações com copia e cola. Vou dizer para vocês, não tem o mesmo efeito, né? Porque quando você mobiliza a sua escrita, você ativa uma série de elementos aí que fazem com que aquilo tenha uma fixação maior na sua mente do que simplesmente o copia e cola, porque aí o copia e cola usa a memória RAM do computador, né? E aí, fazendo uma brincadeira aqui, quando você escreve, você usa a sua memória RAM, né? Sua memória ali de curto prazo, e, claro, isso vai te ajudar a levar ela para a memória de longo prazo, para o teu hard disk. Tô chique hoje no inglês. Tudo errado, né? Mas vamos lá. São competências comuns do diretor administrativo e do diretor geral de ensino, né? Eu sou péssimo de inglês, gente. Preciso aprender isso, mas eu vou aprender um dia. Inciso 1. Em relação às atividades gerais: assistir ao presidente, o desempenho de suas funções, propor ao presidente os seus programas de trabalho, cumprir e fazer cumprir leis, decretos, estatutos, regulamentos, regimentos e atos emanados da presidência e do conselho diretor. D. Coordenar, orientar e acompanhar atividades técnicas e administrativas das unidades subordinadas. E. Zelar pelos prazos fixados para o desenvolvimento dos trabalhos. F. Responder às consultas formuladas por órgão da administração pública sobre assuntos de sua competência. E G. Solicitar informação a outros órgãos da administração pública. Portanto, né, toda a FITO, ela responde igualmente como qualquer prefeitura, né, dentro dos padrões legais de uma fundação, aos princípios da administração pública: legalidade, moralidade, impessoalidade, né, que eu chamo de LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, né, publicidade e eficiência, tá? Então é o LIMP, né? Que muitos professores aí utilizam essa sigla, né? Para lembrar dos princípios da administração pública. Segundo, e tem aqui, né, inciso 2, propor a requisição, nomeação e admissão de pessoal. B. Apresentar estudo relativo aos horários dos funcionários. C. Determinar a aplicação de pena de repreensão e suspensão até 30 dias, bem como a conversão em multa. Então, isso aqui é administração pessoal, suspensão, né? É sempre importante isso, porque tem um número aqui de até 30 dias, bem como a conversão da suspensão em multa. Então é importante você lembrar isso aqui. D. Autorizar ou prorrogar a convocação de funcionários para a prestação de serviços extraordinários. Organizar a escala de férias dos funcionários subordinados, a linha E. A linha F. Autorizar o gozo de férias dos funcionários subordinados. Decidir sobre a impossibilidade de gozo de férias regulamentares por absoluta necessidade do serviço. H. Fixar o local de trabalho dos funcionários subordinados conforme as necessidades dos serviços. E. Abonar ou justificar a falta dos subordinados nos termos da legislação aplicável. J. Aprovar a indicação de substitutos de cargo de confiança e funções gratificadas das unidades diretamente subordinadas e submetê-las ao presidente. Portanto, uma fundação também tem cargos de confiança. Então, às vezes você entra lá como professor, você tem um excelente desempenho e aí você é nomeado lá para um cargo de confiança, né? Um FG que a gente fala. E aí você vai ter a possibilidade, inclusive, de ganhar mais, né? Ganhar aí uma gratificação. Claro que isso
não é para a sua vida toda, é enquanto você tiver aquele cargo, certo? Mas para isso, alguns cargos somente são acessíveis para quem é funcionário da FITO, né? Solicitar ao presidente a instauração de inquérito policial, conceder a prorrogação de prazo para exercício de posse, para posse e exercício de funcionários. Então você passou num concurso, aí você pediu lá um prazo para sua posse ou para você entrar em efetivo exercício. Quem concede isso é a direção administrativa, tá? Participar da programação de férias dos diretores adjuntos das unidades da FITO. 3. Em relação à administração de material e patrimônio, A. Designar funcionário ou servidor para comissão para receber o objeto de contrato ou aquisição, e B. Autorizar a transferência de bens móveis de uma unidade para outra. Então, existem as unidades da FITO, toda vez que você vai transferir lá um bem, né, você tem que fazer aí um processo, fazer um documento, né, para quê? Porque a fundação precisa saber onde está cada patrimônio, tá? Capítulo 11 do Conselho Fiscal. Artigo 30. A FITO contará com um Conselho Fiscal composto por 3 membros e 3 suplentes designados pelo prefeito, que indicará seu presidente. Então, tem que ter 3 membros e 3 suplentes. Conselho Fiscal, indicado pelo prefeito. Tá vendo como tem um vínculo com a prefeitura, mas tem uma autonomia, mas algumas coisas, né? Porque como o prefeito, né, a prefeitura de Osasco envia verbas, ela precisa, né, saber o que está acontecendo com aquelas verbas. Então, um dos instrumentos aí de fiscalização, de transparência é o Conselho Fiscal. 3 membros, né, que são designados pelo prefeito, tá? 3 membros e 3 suplentes. Os conselheiros e suplentes deverão possuir nível universitário, artigo 31, e não poderão acumular tais funções como quaisquer outras de natureza técnica ou administrativa da fundação, tá? Então não pode ter acúmulo aí, até para ter uma certa independência. Artigo 32, o mandato dos membros do conselho será de 2 anos, permitido uma refundação. Como é diferente do outro, né? Então precisa estar atento a isso. E aí você vai escrever no seu resumo: Conselho Fiscal, 3 membros, 3 suplentes, designados pelo prefeito, mandato de 2 anos, permitido uma recondução. Então eles podem ficar 4 anos, certo? Parágrafo único: no caso de vacância antes do término do mandato, far-se-á nova designação para o período restante. Ao artigo 36, que incumbe o Conselho Fiscal? Inciso 1, apreciar as contas, balancetes e balanços da FITO. Então, é ali fazer, checar se está tudo certo, né? Se as contas estão prestadas de forma adequada. 2, se os gastos foram feitos também de forma adequada. Opinar sobre assuntos de contabilidade e gestão financeira por solicitação do Conselho Diretor. 3. Requisitar e examinar a qualquer tempo documentos, livros ou papéis relacionados à administração financeira, orçamentária e patrimonial da FIP, né? A gente brinca que é uma sigla FOP, né? É a administração financeira, orçamentária e patrimonial. Importante, porque para ver se está tudo certo, se os gastos são certos, se o patrimônio está ok, né? E 4. Elaborar o seu regimento interno. Capítulo 12 da auditoria interna. Então, artigo 34, que compete à auditoria interna, um dos instrumentos aí de transparência, de fiscalização, para checar se realmente as coisas estão funcionando de acordo com as leis, de acordo com a legislação, se estão cumprindo a Lei 866 das estações, se estão cumprindo aí os princípios da administração, tá? Então vamos lá, inciso 1, auditar periodicamente os procedimentos adotados pela FITO à luz da legislação e recomendação dos órgãos fiscalizadores. 2. Auditar registro de atos regulados por normas internas ou órgãos fiscalizadores.
3. Analisar fluxos e procedimentos e propor novas formas de trabalho para o atendimento de exigências legais e de fiscalização interna. Então, todos esses órgãos, gente, eles são tem que prestar contas. Então, muita gente fala assim, quando tem um concurso público, por exemplo, você tem que encaminhar várias informações para o Tribunal de Contas, porque ele fiscaliza se está sendo chamado, se está obedecendo a cota, se o concurso está fazendo tudo certinho. Então, existe uma fiscalização. E a auditoria interna, ela quer garantir, né, que a fundação não enfrente nenhum problema. Ou seja, ela vai fazer ali o papel de fiscalizador e vai tentar falar, isso aqui está errado, tem que corrigir, isso aqui não é dessa forma, tem que ser assim, tá? Prestar orientação às demais áreas quanto aos procedimentos e métodos corretos. E 6, executar atividades correlatas da área. Ou seja, é para prevenir aí problemas, né? Capítulo 13 do Conselho Consultivo. O Conselho, artigo 35, o consultivo, órgão colegiado de caráter opinativo. A banca pode perguntar isso, sim. As bancas adoram fazer esse tipo de caráter deliberativo, de caráter, né? Então, cuidado, é de caráter opinativo. A própria palavra, gente, já conselho consultivo, então, para consultar. Então, quando você consulta alguém, ele te dá uma opinião, né? Te dá um retorno ali, não te dá uma imposição, né? Não te fala, tem que fazer isso. Não, ele fala, seria melhor fazer desta forma, né? Tem a incumbência de assessorar e auxiliar a presidência da FITO no planejamento, execução e avaliação das atividades da Fundação, em especial daquelas relacionadas com as diretrizes para a organização, desenvolvimento e funcionamento das entidades de ensino. Artigo 36. O Conselho Consultivo será integrado pelos seguintes membros. Olha, composição de conselho sempre aparece nas provas, então você tem que anotar aí no teu resumo. Conselho Consultivo, quem é? Inciso 1, presidente da FITO, 2, diretor administrativo, 3, diretor-geral de ensino e 4, diretores e diretores adjuntos da unidade da FITO. Ou seja, é aquilo que eu falo. O que você tem que pensar aqui? Precisa decorar isso? Não. Precisa pensar assim, bom, Conselho Consultivo, ele tem as figuras centrais, né? O presidente, o diretor administrativo, o diretor-geral e os diretores e adjuntos das unidades. Então, são ali as pessoas que comandam, são 4. Olha que fácil, né? Então, é o presidente, os outros são o diretor administrativo, o diretor-geral e os diretores. Lembra, né? Eu costumo brincar assim, lembra que é os cabeça, né? Conselho Consultivo, só os cabeça ali, tá? Só os que lideram, né? Ou a administração de uma forma mais ampla, ou as unidades, tá? Artigo 37. O Conselho Consultivo será convocado pela presidência da FITO sempre que houver matéria de relevância a ser discutida a juízo da presidência. Capítulo 14 da ouvidoria. A ouvidoria compete, né? Então, o que compete à ouvidoria? Inciso 1, receber e encaminhar críticas, sugestões, elogios, reclamações de servidores, usuários, beneficiários, organizadores, entidades públicas e privadas relativas à atuação da FITO. Qual é o papel da ouvidoria, né, gente? Está resumido aí no inciso 1. A ouvidoria é um órgão fundamental para saber o que as pessoas estão pensando. Então, crítica. Normalmente as pessoas ligam para as ouvidorias para fazer críticas, né? Porque é uma das nossas características no geral da vida, a gente vai lá na crítica, né? Mas você pode dar sugestões, elogios, fazer reclamações, obviamente, tá? Então, a ouvidoria, o próprio nome diz, ouve, né? Ouvir, né, as pessoas e, claro, dar o devido encaminhamento para isso. 2, né, avaliar a procedência do que foi recebido, né, dando o devido encaminhamento às áreas competentes, remetendo as respostas e deliberações aos autores nos prazos estabelecidos. Então, quando a pessoa reclama na ouvidoria, a gente tem que fazer uma resposta, né?
eu trabalho aqui em Santana, tem a ouvidoria. Então, se alguém tem alguma reclamação da unidade escolar lá, fez alguma reclamação, não ficou feliz, ficou satisfeito, foi lá, tentou vaga, não conseguiu, a pessoa às vezes vai na ouvidoria, às vezes vai antes de ir na escola. Mas o que acontece? A gente faz uma resposta para a pessoa, né? Olha, foi assim, estamos aqui, porta aberta, ninguém procurou a gente, ou procurou, mas está realmente aguardando, enfim. A gente faz ali a resposta, é uma reclamação de um professor, de um funcionário, reclamação de alguém, enfim, tá? Então a pessoa vai lá e faz a sua reclamação, e assim também é na ouvidoria da FITO. 3. Registrar os atendimentos, os procedimentos adotados e os resultados obtidos, que devem ser registrados em relatórios anuais. 4. Analisar o desempenho da fundação no que se refere às atividades fim, apontando os resultados obtidos, bem como as falhas que estejam contribuindo para dificultar o funcionamento das atividades da fundação, propondo soluções para o aprimoramento contínuo da qualidade dos serviços oferecidos pela instituição. E 5. Executar atividades correlatas da área. Título 5 do Regimento Interno. 39. A FITO terá seu funcionamento orientado por regimento interno, cujo detalhamento se dará por normas internas da organização, aprovadas pelo Conselho Diretor e por ato do presidente. Título 6 do pessoal da FITO, artigo 40. Nos termos que dispõe a Lei Complementar 6 de dezembro de 12 de dezembro de 1991 e alterações na Complementar 122 de 3 de janeiro de 2004, eu estou indo para frente aqui. O regime jurídico da FITO, do pessoal da FITO, é o estatutário. Isso aqui você tem que marcar, gente. Por quê? As fundações, as prefeituras, elas têm o que a gente chama de regime jurídico. O que é isso, professor? É o regime que atua ali, né, que vamos dizer assim, que rege, né, regime que rege, vai ficar redundante, mas enfim, é o regime que rege a sua carreira. Então, por exemplo, a sua função pública, o seu cargo público. No caso aqui é estatutário, que é o da maioria das prefeituras, tá? Regime estatutário. É o regime jurídico, esse que nós funcionários públicos estamos, grande maioria está no regime estatutário, tá? Que tem um estatuto que rege as nossas vidas, né, públicas, vidas funcionais. E tem também o regime jurídico seletista, que é a consolidação das leis do trabalho, que a maioria do povo brasileiro, que não está no serviço público, alguns sim também, existem prefeituras que são seletistas, sim, que estão sujeitas à consolidação da lei do trabalho. Então, por exemplo, esse pessoal tem fundo de garantia, né? É diferente. Tá? O estatutário tem umas vantagens, o seletista tem outras vantagens, o estatutário tem algumas desvantagens, o seletista tem algumas desvantagens também. Mas no caso da FITO é estatutário, tá? Assim como a grande maioria dos municípios. Artigo 41. Aplica-se ao pessoal da FITO o plano de cargos, carreiras e vencimentos autorizado pela Lei Complementar 122 de 3 de janeiro de 2004, instituído pelo Decreto 9286 de 16 de março. Aqui não cai, só estou citando para vocês. Artigo 42. Poderão ser aceitos servidores da administração municipal direta. O que é a administração municipal direta? É a Prefeitura de Osasco, para a prestação de serviço na FITO. Isso é previsto em todos os estatutos. A Prefeitura pode, sim, ceder, né, para a fundação funcionários, tá? Pode, né? Então, quando a gente fala administração municipal direta, é a Prefeitura. A fundação, a FITO, ela seria uma administração indireta, tá? Então, só para vocês terem isso aí. Título 7 das disposições finais. Aqui, disposições finais, né, são apenas
mencionando aí aspectos mais formais e legais da lei. Procederá o presidente às alterações necessárias na estrutura administrativa e pedagógica da FITO, em consonância com o disposto da Lei Complementar 122, de janeiro de 2004, e na legislação de ensino, na medida de suas necessidades e disponibilidade orçamentária. Artigo 43. Artigo 44. O exercício financeiro da Fundação terá início no primeiro dia de janeiro e o encerramento no dia 31 de dezembro de cada ano. Isso é importante se anotar, tá? Qual é o exercício financeiro? É o ano, né? 1º de janeiro até 31 de dezembro. Conta aí, por exemplo, ano financeiro 2021. Começou dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro, tá? Artigo 45. A Fundação levantará no último dia de cada ano o balanço geral a ser encaminhado à Prefeitura, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas. Então, a Fundação tem que encaminhar, né, esse balanço geral aí, tanto para a Prefeitura, quanto para a Câmara, quanto para o Tribunal de Contas, que é aquele órgão que eu falei para vocês, que fiscaliza, né, várias verbas, várias aplicações aí públicas, tá? Artigo 46. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor por votação da maioria simples de seus membros. E artigo 4. Esse estatuto entrará em vigor na data da publicação do decreto municipal que o aprovar. Tranquilo, gente? Curtinho, né? Já terminamos aqui. Espero que tenha ajudado vocês, né? A ideia é sempre lembrar vocês que não é para decorar a lei, é para você entender a lei, entender os seus princípios, para que assim você tenha maior sucesso, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.